Meus irmãos da Rede Colmeia, nós estamos hoje aqui no Grande Oriente de São Paulo com o grão-mestre estadual, Kamel Aref Saab. Aliás, todo mundo erra um pouquinho o seu nome. É Saab, como é que é? Kamel Aref? Como é que é o nome? É um nome tão simples, né? Tão usual. Por isso que todo mundo erra, coitado. Às vezes eu não estou acostumado, porque é Saab, B, não é Saad, é Saab. Então, mas estão todos acostumados já e já estão... O nome é árabe mesmo? O nome é árabe. Seu pai, sua mãe? Eu sou descendente de libaneses, primeira geração, né? Mas nascido no Brasil, sou brasileiro, né? De corpo e alma, evidentemente. Mas naquela época, 64 anos atrás, né? No cartório, o papai registrou todos os filhos com o nome árabe. Né? Bom, então, para não deixar, nós estamos cumprimentando a todos. Gostaria que o nosso grão-mestre, depois dessa explicação do como se fala o nome dele, que ele cumprimentasse aos obreiros do Grande Oriente de São Paulo. Meus queridos irmãos, é a primeira vez que estou vindo até vocês, depois de alguns incidentes de saúde, depois da minha recuperação total, porque eu me recuperei rapidamente, comecei a trabalhar aqui no Grande Oriente e agora resolvi fazer um tete-a-tete, ou seja, me mostrar a vocês definitivamente para que se encerrem quaisquer especulações a respeito de mim. O senhor teve um AVC? Que história é essa de ter um AVC e está tão rápido assim, tão bem, falando, sem... Me lembro que a minha mãe, quando teve AVC, ficou um monte de tempo com o rosto afetado. O senhor não teve essa dificuldade e eu conversei logo em seguida do seu problema de saúde e não percebi isso e tenho visto que o senhor tem viajado de carro, pegado o interior. É isso mesmo? Tá com saúde para tudo isso? Ai, graças a Deus. Eu digo até que eu estou em dívida com o gado, né? Porque a recuperação foi rápida, é verdade. Eu tive... parece que não tive nada, porque durante o período de recuperação nós fizemos vários eventos aqui. Se você bem se lembra, nós fizemos aqui o evento do Lema, que era... Muito bom, coisa muito grande. A Rede Colmeia colocou, foi uma coisa fantástica, gostei muito. Mil empresários lá fazendo o workshop, fazendo negociações, trocando cartões, foi perfeito, fizemos aquilo. Lançamos as 33 medidas justas e perfeitas para uma sociedade e começamos a trabalhar. E falar em viagem, meu irmão, evidentemente, fomos de carro. Fui eu acompanhado com o secretário de Relações Públicas do Grande Oriente de São Paulo. O Chico, né? É o Roque Pereira. O Roque Pereira e o Francisco Matias, o secretário de Relações Internas. Nós fomos para o noroeste do estado, rodamos 2.180 quilômetros. Fomos ali para São José do Rio Preto, fomos para Votuporanga, fomos para Olímpia, fomos para Araçatuba, fomos para Jales. Tivemos com irmãos nossos, queridos irmãos, foi uma felicidade muito grande a convivência que tivemos com todos aqueles irmãos da região do Noroeste. Então foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias? Exatamente, o domingo nós voltamos, mas em torno de 600 quilômetros, né, 610, então saímos lá no domingo para voltarmos para casa, saímos lá
de lá 8h30, mais ou menos, acabamos chegando aqui 4 horas, 16 horas. Bom, pelo visto está bem de saúde. Vai dar para fazer um segundo mandato? De saúde estamos muito bem. Vamos continuar trabalhando aqui. Ele foi vaselina, não respondeu, hein? Presta atenção. Eu perguntei, depois não digo que eu não perguntei. É verdade. Bom, mas meu eminente, recentemente nós tivemos uma grande modificação aqui no Grande Oriente de São Paulo, aonde o senhor tomou posse juntamente com o irmão Baluch, há 2 anos atrás, mais ou menos, e o eminente Baluch saiu candidato e o senhor assumiu o cargo. O senhor assumiu de fato, espera a volta do Baluch, ou como é que funciona isso? Não, realmente a chapa nós assumimos aqui em 20 de junho de 2015, eu como grão-mestre adjunto estadual, o Baluch como grão-mestre, e começamos a desenvolver o trabalho, evidentemente tudo sobre a batuta do grão-mestre. Você sabe, como você deve e tem esse conhecimento, né? A batuta geralmente fica nas mãos do titular. Do titular, né? Mas o chamamento foi grande do Baluch e ele então se descompatibilizou-se do cargo para ser candidato ao grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil. E com essa descompatibilização, eu assumi o mandato, ou o grão-mestrado do Grande Oriente de São Paulo. Eu assumi como grão-mestre e foi efetivamente, o Baluch sempre foi claro nas nossas conversas de que não havia intenção nenhuma de retornar. O objetivo era o grão-mestrado nacional, né? Então, eu fiquei no cargo desde daquela reunião junto ao Tribunal Eleitoral do Grande Oriente de São Paulo, onde o Baluch me passou o cargo para eu assumir definitivamente o cargo de grão-mestre estadual. Então, a partir desta data, o senhor passou a ser responsável fiscalmente pelo Grande Oriente, é isso que eu entendi? Sim. O senhor se lembra qual é a data exata? Dia 5 de setembro de 2017, a partir das 17, 18 horas, eu me tornei responsável, ou seja, a batuta passou da mão do grão-mestre que se tornou candidato a grão-mestre geral, passou a batuta para as minhas mãos. Então, a partir de 5 de setembro, eu me tornei responsável pelos atos e pelas coisas que acontecem no Grande Oriente. A parte fiscal também, todas essas coisas. Fiscal. Como é que está hoje fiscalmente o Grande Oriente? No banco, na Receita Federal, continua ainda o irmão Baluch? Não, nós, como o irmão sabe, nós somos legalistas, não trabalhamos com isso. Hoje, plena responsabilidade é do grão-mestre atual, que está com o seu nome, com tudo dentro, junto aos bancos, junto à Receita Federal, junto ao contato com todos os outros poderes, né? Tudo isso hoje está com o nome de Kamel Aref Saab como sendo responsável pelo Grande Oriente de São Paulo. Bom, o senhor sabe que eu vim entrevistar e a entrevista não são só flores, eu tenho que perguntar coisas que a gente lê em WhatsApp, são coisas assim, e o senhor não restringiu as perguntas.
Eu andei vendo no WhatsApp que no Grande Oriente nós tínhamos dois endereços, de fato que o Grande Oriente estava e o que estava na documentação do Grande Oriente. O que o senhor tem a falar sobre isso? Foi alguma coisa premeditada? Por que os senhores deixaram o número 46 e o número 42 com essa confusão? Porque se viesse uma fiscalização ou qualquer coisa, iria no endereço errado. Eu peço desculpa, mas eu tenho que perguntar, eminente, porque senão vão pensar que eu me acovardei. E eu não posso deixar de fazer essas perguntas. Isso aí, inclusive, já deu muito pano para essa discussão. Na realidade, eu até vos agradeço, viu, Fernando, de você fazer essa pergunta, porque nós houveram nesse período pessoas dizendo que havia alguma maldosidade por constar com dois endereços. Daqui, a subsede, ou seja, essa sede temporária onde o Grande Oriente de São Paulo se encontra, ela está aqui num prédio que fica na Praça Dr. João Mendes. Esse prédio é do Hermes, é isso? Não. O Hermes, que é o presidente da APAEL, ele tem no 18º andar, ele tem um escritório dele pessoal. E aqui, na sobreloja onde nós estamos, ele alugava esse prédio, esse andar, porque ele tinha um call center na época. Ele resolveu se desligar, ele fechou o call center e foi uma coisa gozada, porque nós estávamos uma vez conversando, ainda na rua São Joaquim, sobre as dificuldades que o país passava. E ele falou para mim, é verdade, o negócio está tão difícil que eu saí de um local onde eu estava, que é a sobreloja, na praça, e eu saí, está há 10 meses lá, e os proprietários não alugam o imóvel. Ele não é o proprietário desse imóvel? Não é o proprietário. Aí foi quando me veio a ideia de nós virmos visitar aqui. Olhamos que cabia toda a administração e para cá nós viemos. Ele não é proprietário daqui. Agora, nós constávamos no nosso endereço, entregávamos cartões e tal, porque esse prédio ele tem uma entrada principal que fica na Praça Dr. João Mendes, número 42. E como nós ficávamos na sobreloja, esse era o endereço nosso. Praça Dr. João Mendes, 42, sobreloja. E, de repente, veio que aqui onde nós estávamos era Praça João Mendes, 42, sobrelojas, mas havia um outro endereço aqui também, que não havia sido mudado o endereço de fato, e as pessoas começaram a fazer essa elucubração de maldosidade, que tinha alguma coisa, como eu não sabia, eu fui verificar e vi que existia uma entrada ao lado, na escritura, que seria uma entrada privada para essa sobreloja, que era o número 46, e que constava na escritura. E por isso que nós começamos a trabalhar junto a todos os órgãos civis, governamentais, e alteramos o endereço, porque eu não sabia que constava
um outro endereço aqui que não havia sido mudado. E já foi mudado isso? Foi, hoje aqui no endereço Praça João Mendes 42, sobre loja, só existe o Grande Oriente de São Paulo, só existe essa... Agora, o senhor sempre fala desse documento, esse documento existe, a Rede Comércio pode ver? Ai meu Deus, ela até existe É esse o documento? Esse daqui, olha, foi bom. Ela existe, está aí o documento. Aliás, eu preciso mandar um recado depois. Praça Dr. João Mendes 42, aqui nós estamos aqui, no... 42, sobre loja. Sobre loja, entrada privada 46, é isso que está escrito aqui? O 46 é uma entrada privada nossa. Isso está como complemento aqui. É complemento. A entrada privada 46 e o número está 42. Está tudo alterado junto à JUSESP, junto ao Sociedade Federal. Eminente, eu queria que você soubesse, eu não estou duvidando de nada, eu simplesmente só escuto falar. A gente chega uma hora que a gente quer ver o documento em si. Não se deve nunca duvidar da palavra de um maçom, e principalmente de um grão-mestre, e ninguém está duvidando. Então, hoje a gente começa a querer ver as coisas, porque é uma missão da Rede Comércio também mostrar o que existe. Realmente estou vendo aqui, é isso mesmo. E a outra empresa tem um outro endereço, não consta mais aqui. A do Hermes. Isso, vamos ser. Eu estou falando porque depois... Eu tenho aqui, eu te mostro. Me passa do endereço, por favor. Essa aqui é uma outra empresa, não sei lá. É a do Hermes, né? Tá. E aqui está o endereço dele. Tá. Sai também como número 42, mas tem complemento, como aqui tem no Grande Oriente, entrada privada no 46, aqui tem andar tal, conjunto tal. Estou vendo aqui. Isso. Só não vou estar falando para não cabe, mas é a nível de esclarecer que realmente é o que eu estou vendo aqui. Como é um prédio, né? O endereço do prédio é 42. Sim, muda todo mundo que tem andar, já endereço aqui. Isso, altera só o andar e o conjunto, né? Entendi. Então, eu fico satisfeito porque nós temos aqueles irmãos preocupados e graças a um irmão preocupado desse, que acabou olhando, investigando todo o nosso endereço, a nossa situação, que eu pude, por interferência deles, né, corrigir. Eu pude corrigir e deixar... Não houve nada que seja planejado? Nada, pelo amor de Deus. Nada. Não, tudo bem. A palavra sua já nos... Principalmente que eu vi os documentos aqui. Bom, eminente. O senhor, hoje nós estamos aqui na sala que era do irmão Baluque. Ele já pegou as coisas dele, não volta mais. Não. O Baluque... Bom, primeiro... ele tem os compromissos dele para a campanha que está... campanha e tal, e ele largou o grão-mestrado porque a lei assim o exigia, então ele... Mas no documento ele disse que voltava no dia 12 de março. Mas é que talvez por uma colocação no sentido de que estaria a eleição ocorrendo na época, era 10 de março, né? Sim. E se expressou de uma maneira... Deixa eu só fazer uma explanação. Meus irmãos, vocês sabem que a maçonaria tem suas regras para uma eleição. Mas só que também as ONGs, que é as organizações não governamentais, elas têm as regras do país, que está na Constituição do país. E elas também precisam... E quem são essas organizações não governamentais? O Palmeiras, o glorioso Palmeiras, o Corinthians, a OAB dos advogados e a maçonaria. Eu acredito, eu me lembro que o João Nery
uma vez falou para mim, quando foi essa nova Constituição, ele falou, olha, a maçonaria ela foi modificada para sempre nessa Constituição, porque as regras nossas valem para nós, mas as regras profanas da Constituição do país, elas devem ser observadas. Pelo que eu notei, o que aconteceu, infelizmente, com o Maluf, ele seguiu as regras maçônicas, mas teve um probleminha com a regra profana, que tem que ser observada, assim como na minha loja teve uma eleição e nós observamos todas as regras profanas e a eleição foi cancelada na minha loja por uma regra maçônica, que é o obreiro estar filiado, que votou no mínimo 6 meses e ter 50% de frequência. Eu não sabia, mas mesmo assim a eleição foi cancelada, porque 3 obreiros haviam se filiado na loja depois desse intervalo de 6 meses e não poderiam votar. Conversamos com o juiz aqui, que é meu amigo pessoal, e graças a Deus ele falou, faz a coisa direito, refaz essa votação sem essas 3 pessoas. Então, a minha loja acabou, nós vamos fazer essa eleição, porque nós não queremos trazer essa mácula para dentro de nós. Então, vocês também passem a observar que existem 2 regras. Uma regra que é a maçônica, que é muito valorizada para todos nós e devemos, por obrigação, respeitar. E existe uma outra que às vezes a gente nem dá muita bola, mas elas são importantes, que é da sociedade civil. Basta dizer, numa eleição no Palmeiras, no Corinthians, a pessoa, para poder votar, ela tem que ter no mínimo 3 anos como associado de lá, caso contrário ela não consegue votar. Para nós é a mesma coisa. Então isso, nós podemos até não saber se é 6 meses, se é 3 anos, o que é para nós, mas nós devemos observar isso daqui para frente, para que não ocorra mais esses problemas. Mas isso, já que o senhor disse que está superado, o senhor é um grão-mestre de verdade? Grão-mestre. Posso pôr a mão no grão-mestre? Você está pondo na mão. Estou pondo a mão no grão-mestre do estado de São Paulo, então, o nosso irmão querido Camel. Aliás, ele é meu vizinho, viu? Mora perto de mim lá e nós sempre estamos juntos. Então eu gostaria agora de começar a falar em algumas coisas. O senhor falou que fez um monte de projeto bonito, eu vi aquele negócio dos empresários, eu fiquei muito animado, gostei muito. Foi feito, acho que uma iniciativa do irmão Roque, tem feito um bom trabalho aí, pelo visto. Tem sim, tem me auxiliado muito. Aliás, eu tenho aqui, além do irmão Roque, que tem trabalhado incessantemente para que nós levemos a todos os obreiros da maçonaria paulista coisas relevantes que nos faz com que a gente se torne muito importante, com uma atividade muito importante dentro da maçonaria, né? Então nós estamos querendo mostrar a cara da maçonaria. Nós estamos fazendo artigos, colocando nossas posições com alguma calma, né? Eu sei que os irmãos, o país está passando por uma situação bastante conturbada e os irmãos querem que nós coloquemos as posições, todas elas, para todos os assuntos, né, que nós temos a nossa posição, evidentemente, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Afinal de contas, o Grande Oriente de São Paulo é uma obediência. Então, nós temos que tomarmos cuidado para não sobrepujarmos a potência, que é a nossa potência. Aliás, no mês que vem está tendo uma reunião de todos os grão-mestres estaduais para que faça uma carta
conjunta, dando a opinião, porque só o irmão Armando lá do Amazonas, olha, sabe até o nome, Armando, um abraço para você, não pode emitir, e nem o senhor aqui, mas conjunto podem fazer uma carta que anualmente é feita, a Carta de Brasília de todos os grão-mestres. É um encontro da Suprema Congregação. Que vai ser agora a partir do dia 21 a 23 de junho. Agora eu vou fazer uma pergunta. A equipe do senhor tem a sua cara? O senhor continua com a mesma equipe do Baluch? O senhor está esperando para tomar alguma atitude? Vai renovar alguma coisa? Como é que está essa equipe daí? O senhor já... Você sabe que a administração, todos colocaram o cargo à disposição e nós estamos com eles em pleno trabalho. Então, com alguns alteramos, alguns não alteramos, porque o importante para nós é que nós façamos uma gestão com a cara, evidentemente, agora com a cara do Camel, mas, e principalmente, que todos que estão exercendo o cargo o façam com dedicação e com o objetivo principal de que os irmãos nossos, os obreiros todos, sejam os principais atingidos em tudo que nós façamos aqui dentro. Eu notei que até o slogan da nova administração mudou, não é mais todos juntos somos mais unidos, mais fortes. Mas como é que ficou o seu aqui, o novo? O nosso é que como a gente está trabalhando, porque talvez a gente esteja trabalhando bastante mais por transpiração do que por inspiração. Talvez eu seja um grão-mestre que resolva as coisas, ou resolva os problemas trabalhando muito, então mais por transpiração do que por inspiração. Talvez não seja eu dotado assim de conhecimento assim tão simples, tão fáceis para mim. E aí eu tenho um ditado que eu gosto muito, e por incrível que pareça, nós estávamos discutindo de novo com o Roque sobre isso e falando sobre sobre esse ditado, e ele falou: puxa vida, é o que eu acho que nós devemos usar. Se você gosta, falou o grão-mestre eminente, se você gosta, se você faz desse jeito, vamos usar isso para todos os nossos obreiros. E qual é? E qual é que nós na argamassa, no trabalho nosso, na argamassa nossa tem que estar misturado o suor do pedreiro. Então mudou já pelo menos todos juntos, já para na argamassa tem que estar o suor do pedreiro. Boa. Bom, eminente, eu enrolei o máximo que deu, mas eu não vou ter de ser covarde de não perguntar. Vamos falar sobre a obra? Falemos sobre a obra. Eu gosto de falar sobre a obra. E eu já vou fazer uma pergunta. Eu posso hoje ir lá e filmar, ver o terreno como está, porque o senhor vai falar. E se eu não mostrar lá, dá a impressão que também não falamos aquilo que está de fato lá. Então eu vou fazer um pouquinho mais do que isso. Nós vamos lá sim. No domingo agora foram retiradas os últimos... Nós vamos no domingo ou hoje? Não, nós vamos agora. Agora. No domingo passado, nós pedimos lá a autorização da CET,
trânsito, fechamos a Rua Joaquim e saíram os últimos equipamentos, as últimas máquinas, que nós terminamos a primeira etapa da construção. Então, Mas já tiraram toda a terra de lá ou como é que está? Está prontinha para começarmos a segunda etapa. Ou só falta tirar a terra de quatro andares? Não, já tiramos, ali já está com uma profundidade de 14 Calma metros. que eu vou mostrar para vocês, meus irmãos. Vamos ver. Então, nós vamos mostrar para você e eu vou te pedir com o nosso Tomonique. O Tomonique, ele tem me assessorado na obra. Então, se o senhor vai chamar o Tomonique, eu vou pedir uma coisa para o senhor. Existem as plantas aprovadas? Existe. Será que o irmão Tomonique, que eu estou vendo ele ali, ele poderia mostrar essas plantas? Por favor. Da prefeitura, que é o que nos interessa? Estamos aqui. Irmão Tomonique, pode sentar aqui, boa tarde. Esse irmão aqui, que é o engenheiro responsável pela obra, é isso? Não. Eu não sou engenheiro responsável pela obra. O Granilente contrata, depois de licitação, a construtora que tem expertise nesse cada tipo de trabalho, no caso as fundações e contenções, e essa empresa, quando ganha a concorrência, assume a obra totalmente, com toda a responsabilidade. O Granilente compra o serviço. Ou seja, se um pedreiro morreu lá, é problema deles, não é problema do Granilente. Não. Aliás, deixa eu interromper, que essa observação dele não me ajudou muito, porque nós encerramos a primeira fase, nós não tivemos nenhuma unha quebrada com um acidente de obra. Graças a Deus, graças ao Gadu, a obra transcorreu na mais perfeita ordem e saúde de todos. Então, só para completar, isso tudo não foi por acaso, porque nós exigimos da construtora que veio para executar que tivesse lá uma equipe de segurança, uma engenharia de segurança na obra, e todos os detalhes foram bem observados para que se evitasse acidente. Isso é um bom critério de engenharia. Então o irmão é o assessor do grão-mestrado para a obra, sendo que o engenheiro responsável, nós não conhecemos, nem vamos encontrar ele hoje, mas ele existe. Vamos encontrar. Porque ele está lá, não é que está combinado nada, não. Ele deve estar lá na obra. Agora, nós acabamos de perguntar, eu acabei de fazer uma pergunta, eu vi umas plantas ali em cima. Essas são as plantas aprovadas pela prefeitura, mas estão aprovadas ou é... Deixa eu só dizer uma coisa. A minha função aqui no Granilente, eu sou um auxiliar extraordinário do grão-mestre para o gerenciamento da obra. Né? Como você sabe, o grão-mestre também é engenheiro, mas ele não tem tempo para cuidar de tudo. Então ele me passa essa tarefa de acompanhamento, de gerenciamento dessa parte de obra, tanto de projeto como de obra. Essa é a minha função. Nós temos aqui os projetos aprovados pela Prefeitura de São Paulo. Né? Você pode ver. Temos o alvará. Aqui só estou olhando aqui, só um segundinho. Pois não. Alvará de aprovação. Dia 1º de dezembro de 2017. 2017 estão aprovadas. Esses são os projetos de prefeito para execução. Né? Para execução da obra da prefeitura. Isso daqui, eu estou a Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Licenciamento, CEL Servim. Alvará de aprovação, tem o CODIM, tem o técnico e tal, número do processo. Estou vendo, realmente existe isso. Vou ser sincero, eu escutava às vezes que isso não existia. E eu tenho que, por obrigação, você falou que tem esse outro documento, o que é isso? Esse é o alvará, né? Porque você tem as plantas aprovadas e o alvará para poder executar a obra. Não é que a gente duvida, mas é bom a gente ver para não ficar... Na verdade, aqui nada é feito improvisado. Né? Tudo é feito dentro de técnica,
tudo que eu faço tenho a anuência do grão-mestre. Aliás, esse término da obra deve-se muito ao empenho do grão-mestre, que sempre esteve presente, dando todo o apoio e acompanhamento da obra. Eu quero que vocês saibam, o Tomanique, ele é de Osasco, da loja Onuarama. Eu frequento a loja dele, eu acho que deve ter uns 16 anos. É um amigo pessoal, é uma pessoa que eu conheço, é transparente, falou que podíamos ir lá. Tenho certeza que hoje vocês obviamente vai ser uma hora que nós vamos parar a gravação para ir até lá. A obra, pelo que já foi feito, eu escutei falar que gastou uns 8 milhões, é isso? Não. Quanto foi que gastou na obra? Gastou 4 milhões e 700, que foi o serviço de contenção, né? Como se diz? Contenção as lamelas que antigamente o pessoal chamava de muro de arrimo, é isso? São paredes diafragmáticas. Mas só que são lamelas que se chama antigamente para escorar os prédios, para que os prédios do lado não caiam, para que possam fazer o buraco, tirar a terra, que se você vai tirando a terra sem ter essas lamelas ali, que antigamente se chamava de muro de arrimo. Você acaba substituindo as bases e estacas. Então substitui isso daqui, senão a primeira coisa, quando você tira a terra do lado, vem então, o que aconteceu? Então, essa primeira execução foram essas paredes diafragmáticas, as lamelas, foram feitas as estacas barretes, que é a fundação do prédio, né? Tirantes, e a retirada da terra. Você vê, só de retirada de terra foram mais de 8.000 metros cúbicos. Então você falou que 4 milhões e... 700 aproximadamente, que eu trouxe um valor aqui na mão. Não, então vamos supor que fosse 5 milhões. Para isso daqui. Teve a autógona honorosa. Isso faz parte do projeto de prefeitura. Não está nesses 4.700. Então, são 2 milhões e 600 aproximadamente. Então vamos falar que foi somando mais ou menos 7 milhões aqui. Se você começar a pegar desde o começo do projeto, esse valor chega a 7 milhões e meio. Então estamos falando em 7 milhões com os projetos, inclusive projetos complementares, que é estrutura, instalações, entendeu? Todo esse conjunto ficou nesse valor. Então estamos falando que gastamos 7 milhões e meio. Eu vi uma discussão na PAEL que o senhor não apresentou conta de água, luz. Que conversa foi essa daqui para a gente... Nós estamos até alterando e dando justificativas dentro da prestação de contas, porque devido à situação nossa dessa greve aí, a PAEL teve que ser cancelada a reunião, porque os irmãos, os deputados não iam ter condições de ir para a reunião, assim como foi cancelado o ilustre conselho, porque os conselheiros são de todas as partes do Estado de São Paulo, também foi cancelado, assim como foi cancelado, lamentavelmente, as 33 medidas, esse último módulo, que ia ser segunda-feira também. Nós aproveitamos e colocamos de maneira agora legível para apresentar para a PAEL de novo e de maneira clara para eles. Por quê? Porque onde ele lia lá Eletropaulo e não via gasto nenhum, e embaixo ele via Sabesp e não via gasto nenhum, alguém perguntou lá, o deputado perguntou, escuta, por que não puseram o que se gasta aqui na Eletropaulo da obra e a Sabesp na obra? Porque quando nós contratamos a empresa para fazer esse serviço de lamelas e fundações, contenções e tal, essa empresa contratada passou a ficar responsável, ela, pela Eletropaulo e pela Sabesp. Então, porque o que aconteceu? Se tiver um problema de conta de água e luz, é problema deles, não para eles o que foi. Quando foi demolido, né, para fazer a construção, cortou-se a água e cortou-se a Eletropaulo. Essa empresa que ganhou e
fez esse serviço, ela levou um gerador de 200 caviar. E 200 caviar, que era mais do que suficiente para gerar energia, a eletricidade que ia precisar para a obra. Então, é claro que não tinha gasto. Você levou o gerador, ele não teve nem o trabalho de ligar a chave, a Eletropaulo. Então, quer dizer, essa conta pagava. Essa conta não virá para o Grande Oriente. Não, então, faz só uma explicação sobre o Grão-Mestre, me permite. No caso da Sabesp, como o Grande Oriente já tinha ligação de água e esgoto, e para facilitar, nós continuamos com a água e esgoto em nome do Grande Oriente. Mas todo esse material, toda essa conta é descontada da medição. Abate, toda a conta que vem, abate dele, eles pagam. Nós temos recibo, temos tudo em ordem. Bom, isso é questão dos deputados verificarem se nós vamos pagar ou se é eles. Vamos dar o crédito para o Grão-Mestre que não tem nós temos comprovação de tudo. Viu? Não, sim, não. Eu só estou fazendo aqui o advogado do diabo, mas eu tenho que falar para ninguém ficar depois dizendo que eu não tive coragem de perguntar. Eu estou fazendo. Bom, e depois de tudo isso, me parece que houve uma licitação aqui e uma empresa ganhou. E o custo me parece que ficou para terminar, levantar o prédio em 27 milhões, é isso? Olha, aproximadamente isso aí ainda não... Eu não quero falar em números, nós já fechamos agora, enquanto nós não assinarmos o contrato, porque o nosso departamento jurídico está finalizando o contrato eu escutei inicialmente que era 37 milhões a e depois gente se assusta por causa disso. As pessoas vão falando e tal, mas eu prometo aqui para você que assim que eu vou fazer até mais, quando for assinar o contrato, nós não vamos assinar o contrato sem a sua presença. Okay. A Rede Comé, por favor, ela vai acompanhar. Ok, vocês viram que eu não estou com o documento, não, mas ele se comprometeu e eu tenho certeza que meu Grão-Mestre não vai furar. Não é só comigo, não, é com você também, o que ele está falando aqui. E eu tinha de perguntar essas coisas, porque eu leio no WhatsApp, eu não fico repassando, nem fazendo fofoca, mas eu pergunto a quem de direitos. É verdade, não é? É mentira, não é? Assim como eu fiz uma série de questionamentos, o senhor mostrou, assim como a planta não estava aprovada, está aprovada, me mostrou, eu vi diante do que eu vi, não tenho o que desfazer. Então ficamos nesse compromisso de falar. Bom, só para eu terminar um pouquinho esse assunto, antes da gente ir lá para a obra. Você não esqueceu, né? Não, eu não esqueci a obra não. Vocês vão ver ainda hoje, olha, vai ser uma novidade para vocês. Eu queria saber quanto nós temos hoje em caixa e o que nós precisamos de apoio dos irmãos para que a gente possa terminar essa obra o mais rápido possível. Fernando, quanto nós temos em caixa? Eu não quero conversar com você sobre esses valores. Sabe por quê? A última vez que nós falamos aqui, eu estou passando um mal-estar. Todos os irmãos estão falando que eu vou tirar dinheiro de todos os irmãos. E eu estava achando que eu estava falando um negócio que eu falei, puxa vida, todos os irmãos vão querer pôr um nominho numa placa lá, todo mundo vai querer participar do Grande Oriente. Todo mundo vai pegar os nossos sobrinhos, as nossas sobrinhas, as cunhadas, na hora que estiver pronto passar, está vendo ali meu nome? Eu ajudei a erguer e tal. Mas foi criado um mal-estar tão grande, como se dá para construir sem dinheiro. Sem dinheiro, não. Aí os maçons também têm que entender que precisa ser ajudado. Deixa eu falar com eles um pouco. Então pode deixa eles entenderem a necessidade de ter uma casa nova. E nós vamos voltar a esse assunto. Eu quero falar com você. Então, meus irmãos, mais um assunto que a pergunta
foi feita e o nosso eminente solicitou isso, daí ele tem o crédito meu e nós vamos voltar a essa pergunta num outro momento então. Porque ele tem crédito, todas as vezes ele cumpriu a palavra e nós vamos então aceitar. Eu vou até mostrar uma coisa em primeira mão para você. Nós editamos um livro de ouro e nós vamos fazer um trabalho, porque nós temos um livro de ouro. Você quer trazer os dois? Olha, o Roque acabou entrando aqui, nós falamos tanto nele e ele está trabalhando. Eu vou fazer ele cumprimentar. Faz favor, Roque, vem aqui. Ele é tímido, ele não gosta de se mostrar, mas fala, dá uma boa tarde seu aqui. Aqui está o Roque, aqui, nosso parceiro. Olha, aqui é um livro de honra de 2016 a data, mas nós não começamos ainda a pedir. Você pode mostrar? Olha, aqui é um livro aqui. Eu convido a todos então virem aqui assinar e deixar alguma coisa. Fernando, eu quero te mostrar que eu guardo com um orgulho, isso aqui eu vou passar em suas mãos, é um livro de ouro de 1946. 46? Com 50 lojas que ergueram o nosso prédio. Olha, gente. Olha que coisa bonita. Tem todas as lojas aqui que em 1952 ajudaram nós, inclusive o Grande Oriente do Brasil. É uma coisa muito linda guardar isso, olha, e mostrar a nossa história. Loja Luiz Gama, União Paulista, Comerciência, Conselho de Kadoshi, Ordem e Progresso, Libertas, Monte Líbano, Roma, Loja Piratininga. Então, elas tomaram... Loja Rei Salomão, Quintino Bocaiúva, Estrela da Síria, 20 de setembro, essas são a Gemazine. Nossas lojas. A Gemazine, ela é de São Caetano, né? A Gemazine hoje está em São Caetano. Ela estava em São Paulo, eu conheço até a história toda. Aí mudaram, foram para... Meus irmãos da Gemazine, um abraço para vocês. Logo estarei com vocês aí. Loja América. A Loja América foi a loja do Rui Barbosa. Hoje ela é na Apeninos, aqui em São Paulo. Sim, a Rangel Pestana. A Independência de Campinas. Tem muitos amigos lá. Tem a P3 de Sorocaba. A Dom Pedro I de Santos. Amor à Virtude. Loja Astro da Arábia. Nossa! Ela era nossa, ela pertencia ao Grande Oriente. Hoje está no Brasil. Hoje está nas grandes lojas. Na separação ela foi para as grandes lojas. Mas isso daí nos enche de orgulho. Eu tenho aqui o documento. Eles me perguntaram recentemente sobre. Porque, olha, Grande Oriente do Brasil, Poder Central. E olha, eu não vou falar valor, mas é um valor considerável aqui, alto. As outras lojas também valores bons, mas seguramente o Grande Oriente entrou com 3 vezes mais que muitas lojas. Eles me apelidaram aqui até de bebê chorão aqui dentro, porque eu me emociono muito facilmente, mas cada vez que eu vejo esse livro de 1946, eu me emociono completamente. Olha, meus irmãos, eu gostei, é interessante para se dar uma olhada, né, nesse livro, gostei muito e espero que logo as lojas venham aqui para preencher esse livro aqui. Mas vamos esperar primeiro o Grão-Mestre chorar um pouquinho mais, né, pessoal? Porque essa choradeira aí e tá sobrando, não sei os números aí, vamos estar juntos e saber direitinho esses números aí. Eminente, eu obviamente estou muito satisfeito com o trabalho. Eu notei que houve, depois que o irmão assumiu, o irmão procurou imprimir uma cara diferente, teve problemas de saúde, mas se vocês notarem, na última entrevista com o Eminente para essa daqui, ele emagreceu, está melhor. Na última vez ele estava com dores, eu não sinto
esse sofrimento mais nele. Eu fico muito feliz, deve ser as minhas orações que o grande arquiteto atendeu. Olha, deve ser os nossos irmãos também, junto às forças. Procurem fazer a oração de São Bento. Aliás, a igreja de São Bento está aqui perto, precisamos ir lá agradecer. E Santo Expedito também, que faz as causas urgentes, que fez com que ele estivesse tão bem agora aqui. Tão bem, Fernando, eu preciso contar para os irmãos que eu aproveitei aí um feriado, e vocês sabem que a gente, quando chega na idade exemplar, ou seja, já mais avançado, eu aproveitei que eu conseguia deixar a minha saúde sob controle, pressão, glicemia e tudo, que eu aproveitei a oportunidade e eu operei a catarata do olho direito e foi feito muito facilmente e tal, porque antes eu realmente tinha problemas, não podia operar. E agora eu já marquei a operação do olho esquerdo, que a gente aproveita uma sexta-feira, fica lá sexta, sábado, domingo, segunda-feira nós já estamos trabalhando. Foi catarata e troca de cristalino, foi isso? Foi. O Eminente comentou comigo, aliás, meu irmão, se você tiver com esse problema, faça logo a operação, porque ele não imaginava que ia ficar tão bem assim. Não. O problema agora é que ele está enxergando muita coisa. Eles param de fazer sinal atrás de mim. Eu acho bom parar que o homem está enxergando muita coisa. Ele disse realmente que está muito bem, está satisfeito e espero logo também que tenha essa nova operação e que dê tudo certo. Obrigado. Você quer falar alguma coisa, Tomanini? Fala para os nossos irmãos lá. Bom, meus irmãos, o trabalho que foi feito, um trabalho, claro, todo trabalho é árduo, né? Mas nós tivemos a felicidade de executar esse serviço sem causar nenhum tipo de transtorno aos nossos vizinhos, apesar que já a empresa que pegou que fez um seguro, tudo certinho, né? Mas não precisou nem acionar seguro, porque tudo correu bem, né? E está terminado. E eu faço um convite ao irmão Fernando para que vamos então até a volta. Então, eu vou fazer o seguinte, se ele está me convidando, eu vou convidar vocês para ir junto. Vamos lá, pessoal? Eminente, espera aí, Eminente, o que quer falar ainda aqui para a gente depois comprovar lá ou ver alguma coisa? Quer falar alguma mensagem? Não, a mensagem é que todos os irmãos creem na nossa ordem. Nós temos que ter respeito entre nós temos que acreditar na força do Grande Oriente do Brasil, porque nós fomos o nascedouro da maçonaria aqui no Brasil. Então, vamos, meus irmãos, vamos parar com essa teimosia, com essa vontade de falarmos algumas coisas, de sairmos daqui, ir para outro lugar. Não, eu aqui nasci, eu aqui vou ficar. E eu quero que vocês pensem nisso. Vocês são tão tolerantes, vocês são tão fraternos, se vocês são tão fortes, vamos nós mudarmos o que nós acharmos que esteja errado aqui. Não vamos sair daqui não. Aqui é o nosso berço, é a nossa casa. Então, meus irmãos, vamos juntos, vamos estarmos unidos para que a gente possa mostrar para a sociedade aí fora que a maçonaria, nós fazemos parte dela e por isso mesmo nós somos fortes. E vamos começar agora a agir junto à sociedade. Vamos desmistificar essas coisas de que nós ficamos dentro, trancado. Não, nós não ficamos dentro, trancado em quartos, em coisa alguma. Nós temos que mostrar que nós somos úteis e nós somos preocupados com o país em que vivemos.
Muito obrigado em ter estado com vocês novamente. Muito bem citado pelo nosso eminente, que devido aos problemas eleitorais, alguns irmãos despreparados ficam pregando cisânia e sair do Grande Oriente. Eu não sou adepto daquele, não gosto daqui, sai daqui. Não, eu peço que se posicionem, tomem tenência e reflitam, voltem para a Câmara de Reflexão antes de pregar a divisão, a discórdia e sair do Grande Oriente. Nós somos aqui e aqui devemos ficar. Temos uma obra que dá para a gente soltar o nosso suor aí para misturar na argamassa. É isso, eminente? Então, agora, como o Tom Manique e o nosso eminente nos convidou, vamos conhecer a obra? É VaptVupt. Fica ali, Fernando. Estamos na Rua São Joaquim, 457, para verificar a obra do Grande Oriente de São Paulo. Olha o que eles vão fazer. É isso daqui. A obra é essa daqui, que nós vamos estar verificando. Não tem rodízio, está cancelado o rodízio. Fica em frente ao Espaço Racá. E nós estamos aqui. Olha o irmão Tomanique, né, que é o engenheiro responsável. Olha o nosso eminente grão-mestre aqui. Nós estamos verificando. Eminente, pode continuar aí, pode ficar tranquilo aqui que eu vou estar descendo aqui. Olha. Aqui é profundo mesmo, né? É profundo, eminente? É, são quase 20 metros. Quase 20 metros? Olha ali. Que legal. Esta é a obra, isso que vocês estão vendo é o que está colocado hoje. Que dia é? Hoje é dia 30. Dia 30 de maio de 2018. Olha aqui. Para ter uma ideia, nós vamos estar descendo aqui. Com lamela pronta. Nós vamos estar mostrando tudo o que está acontecendo da obra aqui. Essa é o Grande Oriente de São Paulo. Ali, que eles chamam de lamela, que a gente antigamente chamava de muro de arrimo. Lembra disso, pessoal? Mas é obrigatório. Olha as espessuras dos ferros aqui. Mas não é brincadeira, não. É meio difícil de andar, mas para quem está mais ou menos acostumado com obra, olha que maravilha. Logo logo nós teremos a nossa casa aqui. Ali é a entrada. Como é que é seu nome? Ataliba. Ataliba, você é responsável? Eu sou o gerente comercial da Fundesp. Ah, da Fundesp. É a empresa responsável pela execução da obra. Ah, então tá aqui o Ataliba, ele é o responsável pela... Então, o que vai ser aqui? Nós acabamos de fazer são 4 andares para baixo, é isso? São 4 subsolos. Subsolos onde vão ter estacionamentos? Estacionamentos. Legal. E o que foi difícil aqui de fazer? O terreno é muito confinado, o terreno é abaixo do nível da rua, ele era abaixo do nível da rua e ele não tem recuo. Como vocês podem ver ali no tapume já é a calçada, então ele não tem recuo nenhum para montagem de canteiro de obras, recepção de materiais, então foi muito difícil a execução por causa disso. Tá. E obviamente essas lamelas foram feitas já faz bastante tempo, né? Já.
Pessoal, olha, eu não vou me comprometer de ir lá embaixo para mostrar uma coisa que um zoom não possa resolver. Vamos lá, aqui no zoom para vocês verem lá o que... Então, como vocês podem ver, de fato a coisa está acontecendo. E aonde vai ser colocada a fundação? Aquelas... As estacas já estão executadas, elas estão aflorando, onde você vê aquelas ferragens ali, algumas estão aflorando ali. Deixa ali, deixa. Então agora a próxima etapa, essa é a cota final do nosso terreno. A próxima etapa é a escavação dos blocos, onde você vai encontrar efetivamente as estacas e o apoio e o arranque dos pilares. Tá. Vamos andar um pouquinho mais lá, pessoal. E pelo visto que não deu rachadura nos prédios do lado, foi isso? Não, rachadura não. Movimentação normal, pequenas fissuras, coisas normais. Mas isso é normal, né? Normal. Aqui, como vocês podem ver, qual é a profundidade que nós temos aqui? Ali está em torno de 14 metros, né, mais alto. 14 a 15 metros. 14 a 15 metros? Entendi. Bom, meus irmãos, é sempre isso, né? Para construir, basta ter um terreno, tá no próprio nome, né? Você também não... Construir um prédio no terreno dos outros também não dá certo. E depois que tá tudo pronto, é partir para o abraço. Aqui vai ser a nova casa. Vai poder ocupar o terreno todo? Vai poder ocupar o terreno todo ou como é que alguma coisa vai ter? Eu não sei dizer, porque aí é o arquiteto que fez o projeto que ele pode responder. A nossa parte é só a fundação, eu não tenho acesso ao projeto total. Aquelas coisas ali, aquelas cabeças ali são do prédio antigo, né? Não, aquelas estacas nós executamos porque ali foi impossibilitado de fazer parede de diafragma em função de algumas interferências que nós achamos que pode ser a fundação do prédio vizinho. Então, para você não danificar o prédio vizinho, a gente alterou o projeto de contenção, fazendo estacas raiz para ter a contenção ao invés de parede de diafragma. Então aquele trecho ali em torno de 20 metros ali foi feito estaca raiz, contenção com estaca raiz. Tá. A diafragma é aquela que vem aquela máquina com guindaste, comendo toda fazendo esse buraco profundo. Sim. Que antes de tirar a terra, meus irmãos, já tinha uma máquina que veio um guindaste e fez esse espaço desse muro, dessa contenção. E aí depois joga-se com concreto e ferro, né? Ferro e concreto. E para que não se caia, porque você vai tirando a terra e começa a desmoronar do lado. E pelo visto aqui a coisa foi bem feita. Aparentemente esse jeito assim de mal acabada, porque não tem acabamento mesmo, isso daí não é para ser acabado. Isso daqui, isso os irmãos precisam entender também. Também não se aproximou muito de lá para também não ter problema
Eu acho que é por causa da legislação ele precisaria de uma área impermeável. Então ele deixou aquele recuo ali como área impermeável. Ah, entendi. Bom, aqui... Você acabou aproveitando praticamente o terreno todo. Né? Aqui os irmãos precisam entender, e foi feito tudo dentro da lei, porque por isso que o Grande Oriente pagou a outorga onerosa, que é onerosa que fala, né, outorga, para você poder ocupar. Gastou-se perto de 2.800.000 reais para que se possa fazer um tipo de compensação. Teve de doar a calçada para a prefeitura. E é assim. Então, meus irmãos, tá visto. É isso que nós temos hoje, no dia 30 de maio de 2018, às 16 horas. Vamos dar um zoom no nosso eminente grão-mestre com o Tomanique e vamos nos despedindo com essa imagem. Obrigado a todos. E meus irmãos, conforme eu havia prometido, nós viemos até aqui e pudemos ter a oportunidade de mostrar ao irmão Fernando, para que ele possa repassar a todos vocês o estágio atual da obra. Essa primeira fase terminou, para vocês terem uma ideia, aqui, lá de baixo, onde nós estamos preparados para erguer, para ter uma ideia, os barretes, as lamelas, tem 25 metros para baixo. Foi tirado 8.000 metros cúbicos de areia. E o trabalho mais difícil, por incrível que pareça, meus irmãos, é chegar nesse estágio que nós já chegamos. Agora é só começar a crescer a obra. E com todos nós juntos, com certeza, nós vamos fazer crescer de maneira rápida, bonita, forte e cheia de orgulho para cada um de nós. Obrigado, obrigado e até a próxima.